Olá a todos, meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um Automation Talks. Este podcast, promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo fazer showcase de projetos de transformação digital, inteligência artificial, automação, mas acima de tudo discutir com os nossos convidados o futuro. O futuro onde a tecnologia, robôs, algoritmos, das mais variadas formas irão ter de conviver com humanos e que nos levantarão certamente inúmeros desafios e em alguns casos também nos ajudarão a alguma coisa. Nesta missão terei sempre comigo o Aníbal e a Raquel, que me ajudarão nestes episódios. Como já é habitual, dizer-vos que podem subscrever o nosso canal de podcast e estamos praticamente todos, o Anchor, o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, estamos em tudo. Um enorme privilégio para nós receber o Manuel Nunes. Bem-vindo, é um privilégio ter-te aqui. Mais até porque, como sabem, acho eu que sabes que este podcast é em língua portuguesa e fizemos questão que a primeira temporada fosse em língua portuguesa exatamente porque existem muitos poucos conteúdos sobre estes temas em português e achámos que seria uma boa missão conseguir fazer aqui um compêndio de informação sobre transformação digital, automação e o futuro em português e contigo temos um mix, que é um português que nos vem trazer uma perspectiva internacional. Eu sei que tu começaste a trabalhar com isto alguns em 2016, acho eu. Queres-nos explicar um bocadinho o conceito do RPA e de fundo de onde é que ele veio e porque é que achaste interessante explorá-lo e fazer dele a tua carreira à volta dele? Certo. Eu acho que a melhor maneira de pensar no RPA é um daqueles pianos que nós temos nos centros comerciais que tocam sozinhos, certo? O que nós fazemos com RPA é aplicar o mesmo conceito a processos, normalmente processos administrativos, ou seja, coisas que são muito repetitivas, que têm algum volume de transações, e o que nós criamos é vamos chamar um computador, que pode ser um computador físico, normalmente é mais uma virtual machine, ou seja, um computador Virtual, na cloud, sim. Virtual, que não tem user. Ou seja, o processo em si, como tem regras que se podem mapear e que é repetitivo e que tem uma lógica que nós podemos montar e basicamente fazer de forma em transações, nós conseguimos remover o humano de um processo administrativo e depois temos basicamente um computador a correr sozinho. E a ideia do RPA surge um bocado porque basicamente as aplicações que nós temos nas empresas, o que se chamam as legacy applications, não andam à velocidade do que o negócio quer. Ou seja, o negócio quer fazer mais por várias razões. Pode haver uma mudança de legislatura, que temos que fazer um processo diferente, o processo em si pode ter mudado por alguma razão, e as aplicações que nós temos dentro das nossas empresas não nos permitem fazer as funcionalidades que o processo necessita. E tradicionalmente as empresas, basicamente neste gap que existe entre as duas coisas, metiam pessoas. Okay. E metiam mão de obra barata, pessoas a fazerem processos repetitivos. Eu acho que o momento em que eu percebi realmente o conceito foi, por exemplo, quando eu fiz o projeto no Citibank, nós fizemos a fase 1 do projeto, era fazer o tal advisory ao Citibank para escolher uma tecnologia. E a segunda fase do projeto foi basicamente ir para falar com as pessoas que trabalhavam no Citibank no dia a dia e ver os processos que eles fazem, ou seja, é algo que eu ainda hoje faço, que é sento-me com um user que é expert em fazer um processo qualquer e o user está-me a explicar passo a passo o processo que faz. Eu clico aqui, clico ali, depois olho para o papel, saco este dado do papel, meto aqui neste campo, etc. E quando eu estava no Citibank, houve uma legislatura qualquer que basicamente fazia com que uma pessoa que fazia um processo
tinha que fazer login num portal que eles lá tinham, e todos os dias em que não haviam entradas no portal para serem trabalhadas, a pessoa tinha que provar que naquele dia não fez o processo, porque não havia realmente nenhum dado à espera no portal para ser trabalhado. Essa E tarefa tão como a aplicação motivante, não é? Exatamente. E como a aplicação que eles utilizavam não tinha nenhum botão para tirar, para provar, para sair um report assinado em que não havia trabalho, não tinha logs para provar que não havia entradas, eles criaram um processo manual, uma vez mais, em que havia um intern que estava todas as manhãs, 2 horas por dia, a tirar screenshots, pôr os screenshots num Word, fazia save em PDF, imprimia, ia um chefe qualquer que tinha que assinar as páginas todas e depois digitalizava e depois fazia um archiving num folder qualquer. E a verdade é que isto é o dia a dia das empresas todas, ou seja, nós acabamos a trabalhar numa parte das empresas que não tem muito glamour, que é o back office, que é a parte administrativa, e a verdade é que não interessa qual é que é a indústria em que as empresas trabalham, se é uma empresa muito à frente tecnológica, se não é. Sempre que nós chegamos ao back office, há imensos processos assim, que são feitos manualmente. Olhando aí para os últimos 5 anos, desde que tu começaste a trabalhar com estas tecnologias até hoje, ah, que mudanças é que tu sentiste que estas tecnologias tiveram, e qual foi o impacto real, ou qual está a ser o impacto real destas tecnologias na nossa economia? Já se começa a notar? Já mexe o ponteiro? Depende muito do use case. Ou seja, eu acho que no início, quando eu comecei a fazer este tipo de projetos, era muito à base de POC, ou seja, as empresas querem testar o processo ou a tecnologia num processo pequenito para verem se realmente a tecnologia faz o que diz, o que os vendors dizem que faz. Isto realmente, hoje em dia, eu acho que eu não faço uma proof of concept há quase 3 anos. E se eu olhar mesmo para a Roboio, hum, acho que há muito menos procura para fazer projetos pequenos e os projetos começam um bocado a crescer. Depois, há um foco muito maior no business case do processo, ou seja, agora não é só automatizar por automatizar, é automatizar um processo que realmente traga benefícios. E quando começas a pôr um business case dentro da discussão, os use cases para teres um business case que mexa ao ponteiro têm que ser muito maiores. Okay. Ou seja, eu acho que de um ponto de vista de back-office, há processos que são no-brainer para automatizar, coisas como processamento de faturas, pôr as ordens de compra em sistemas e conectá-las com o teu ERP, tudo o que sejam processos de administrativos de e-commerce, tipo, tens aquele processo. Então, agora que o e-commerce está tão ao rubro com o Covid, tu tens o processo da Chargeback Defense, que é quando um cliente te devolve os bens e pede para ter o crédito de volta na conta. Para nós, enquanto consumidores, o processo é muito simples, não é? Eu mando, sei lá, mando as sapatilhas de volta e daqui a 3 dias tenho o dinheiro de volta na minha conta. Mas este processo em si, para uma empresa, é um processo gigante em que tu tens que fazer um milhar de cheques logísticos para se as sapatilhas já chegaram de volta ao armazém, se vêm com a mesma qualidade de como as mandamos, se as assinaturas estão todas no processo. Depois tens que fazer os cheques todos financeiros, se as sapatilhas foram pagas, se não é um duplicado, se não é fraude. Tipo, estes use cases grandes, eu acho que são no-brainers para automatizar.
E não tem que ser com RPA. Ok. Ou seja, há várias tecnologias que também competem com RPA e que, dependendo um bocado do processo, RPA pode não ser a tecnologia indicada. Mas a automatização destes grandes casos, sem E dúvida. diz-me uma coisa, para uma empresa que ainda não se iniciou nesse caminho de automação, quais é que achas que seriam os primeiros passos para perceber que processos, porque de certeza que tu encontras ao longo das análises que fazes, malta que não direciona a automação para o sítio certo e depois tem resultados Certo. aquém e depois confunde os resultados aquém por ter escolhido mal o use case com a automação funcionar ou não funcionar. De certeza que já apanhaste situações dessas. Que conselhos é que dás a um CEO ou a um diretor de tecnologia que esteja a olhar para isto? Por onde é que ele há de começar? Certo. É assim, muitas organizações olham para o RPA, está na moda e querem fazer RPA. Pronto, querem fazer, estão convencidos, já viram logos de competidores a fazerem, não sei o quê, querem fazer. Quando tens um caso destes em que uma organização quer fazer RPA e não está tão preocupada com o portfólio tecnológico, tens um ponto de partida para o projeto, certo? E aqui já tens uma tecnologia, ou seja, o que tu tens que ir fazer agora é procurar processos que sejam processos indicados para automatizar com a tecnologia que tu já decidiste, certo? Isto é um dos tipos de projetos que nós fazemos na equipa onde eu estou, que nós chamamos o Discovery, em que basicamente o que nós fazemos é um screening inicial de departamentos. Normalmente é uma combinação de fazer entrevistas bottom-up, ou seja, com os experts, em que tu realmente entrevistas as pessoas, tentas desenhar um bocado basicamente o panorama de processos que um departamento tem e depois com base em alguns indicadores, como que tecnologias em que tocam, que volumetria é que os processos têm em termos de casos, quantas pessoas é que fazem o processo, tu consegues quantificar savings potenciais para automatizar um processo. Ok. E depois nós pegamos neste panorama de processos e vamos à chefia do departamento, que não necessita de ser tão high level como um CEO, e tentamos validar os dados de um ponto de vista financeiro, porque muitas vezes a percepção que um expert tem é que eu passo o dia todo a fazer este processo, depois de um ponto de vista financeiro as coisas podem ter algumas discrepâncias e isso permite-nos ter um resultado que é validado por baixo e depois por cima da organização. Sendo o advogado do diabo, ou seja, eu sinto que, sendo o RPA estando extremamente alavancado em marketing, ia-te perguntar, da perspectiva de alguém que está por dentro, se por vezes não achas que excluímos as empresas mais pequenas, uma vez que o negócio e o valor do RPA possa estar inflacionado, porque quer dizer, é um mercado que parece que nunca satura, não é? Está sempre em crescimento. Assim, eu acho que quando um mercado novo está a começar, também de um ponto de vista financeiro, os vendors ainda não têm uma competição assim tão grande que o custo das licenças diminua e que começa a ser mais atrativo para empresas mais pequenas e tal. Ou seja, acaba a ser, eu acho, um percurso natural de uma indústria nova. Ou seja, os vendors começam num ponto de venda alto que permite atrair as grandes organizações, bancos, tudo o que seja PC20 e etc. E depois quando essa panóplia de organizações começa um bocado a escassear e já escolheram a tecnologia e já estão numa fase de tentar escalar, eu acho que depois vai haver uma fase seguinte, que ainda não chegámos lá, em que o custo das licenças vai baixar um bocado e alguns dos vendors vão começar a fazer um pivô de estratégia para também começar a trazer organizações mais pequenas. Qual foi aquele projeto que manifestamente falhou redondamente e se calhar quais foram as razões para ele ter falhado e aquele que te surpreendeu mais, tipo a coisa mais fixe que tu já viste fazer em RPA? É assim, de um ponto de vista de
total distraction, um grande falhanço, até falhanço pessoal. Eu uma vez tive um projeto em que, muito em linha do que estávamos a falar, o projeto em si era uma joint venture entre o IT e o negócio, mas o IT tinha um mandato do CIO em que iam fazer hosting da plataforma e era isso. Ou seja, O cenário instalar. de terror. Exatamente, o cenário perfeito para um filme de terror. Instalar, dar os users e as passwords ao negócio, aqui está. Instalamos e mantemos as licenças. E se precisarmos de falar com o UiPath, falamos uma vez ao ano para renovar a licença. E do outro lado, tinhas um negócio com uma perspectiva em que algo chega à produção e basicamente vamos fazer uma manutenção de um processo de robô, como fazemos uma manutenção de uma aplicação que nós temos hoje em dia na nossa empresa. Ou seja, a aplicação está a falhar, vamos ao nosso serviço de tickets e basicamente fazemos uma queixa para que o IT nos ajude a solucionar ou a fazer reboot da aplicação ou o que seja. E isto acaba a não funcionar quando é uma automação, porque não é uma aplicação, ou seja, basicamente um robô quando falha em produção, continua a haver um processo que tem que ser feito. E aqui, se não há um plano de contingência que envolva as duas partes, ou seja, envolva o IT a fazer um bocado o reboot do sistema e o negócio a estar preparado para ter que fazer o processo manualmente se for necessário, tens basicamente um processo na zona de ninguém. Okay. E isto era um blind spot para mim gigante enquanto project manager nesse projeto, que enquanto partner externo, que era o que nós éramos e que estávamos um bocado a ensinar a organização a dar os primeiros passos em RPA, parte de operações acabou basicamente o cliente a achar que era uma responsabilidade como que era parte do projeto, ou seja, nós implementávamos algo e agora está em produção e se falhou daqui a 10 anos continua a ser o Manel que tem que ir ver o que é que se passa. Mas, Manuel, certo? não achas que isso também tem a ver, e antes de ires ao melhor projeto, eu acho que isso também tem a ver muito com o facto de RPA estar um bocadinho na fronteira entre a pessoa e a tecnologia, ou seja, é mesmo a terra de ninguém. Por um lado, não é algo processual e portanto não é IT, não é tecnologia, não tem o mesmo governance, como se diz, né? Não é a mesma coisa do que gerir licenciamentos de um ERP ou do que for, mas ao mesmo tempo, para quem gera o negócio, acaba por ser tecnologia, mas aquilo de facto está a fazer o trabalho de uma pessoa e portanto aqui é um bocadinho, é um virtual employee que não é tecnologia nem é pessoa. Portanto, o governance deste tipo de iniciativas deve ser extraordinariamente difícil, porque levanta aqui um conjunto de desafios, nomeadamente aqueles que tu disseste, que é o processo, independentemente. Primeiro, o RPA toca numa série de tecnologias que elas próprias podem mudar e o facto de elas mudarem implica a quebra do robô, muitas vezes. E isso também seria assim que se tivéssemos lá uma pessoa que, em certa medida, não conseguiria fazer login no portal, só que uma pessoa consegue se adaptar. Um robô não, né? Portanto, isto certamente é um desafio enorme. E também, antes de ir à pergunta, ao desafio do melhor projeto, achas que esta noção de governance tem também evoluído ao longo do tempo? Achas que as organizações estão as mais maduras sobre este aspecto? Muito mais, e é basicamente é a área em que eu trabalho mais agora. É precisamente a nossa equipa de consultoria tem a parte muito grande de processo que basicamente é conectada com o que nós automatizamos, mas a segunda área em que trabalhamos é precisamente esta parte de governance em que
quando isto se implementa, as organizações têm que tomar uma decisão, que é: vou estar dependente de um partner externo para sempre, ou quero montar uma equipa, normalmente chama-lhe o Center of Excellence, o Centro de Excelência, mas é só um nome diferente para uma equipa dedicada ao tópico de automatização de processos, certo? E, e o que nós fazemos é basicamente dar um advisory e ensinar os clientes a posicionarem-se internamente para terem uma equipa que depois sabe gerir os seus robôs, certo? Porque é como tu dizes, ou seja, quando tu tens operações de RPA, não é só ter que garantir que as automatizações correm, tu tens que garantir que há comunicação com as aplicações, que tu sabes quando é que há updates que tu podes saber antes de eles serem feitos, há outros updates que não podes, e tens que ter planos para as duas variantes. Tens aplicações externas que ainda têm outra área que tens que entender se podes contactar com alguém de um ponto de vista externo para ter visibilidade em updates. Há uma série de questões que vai desde o ponto de vista estratégico de desenhar a mensagem certa para um projeto de automatização, até à parte de governança no dia a dia, ou seja, teres processos, tecnologias que apoiam depois um bocado uma equipa interna a manter RPA. Acho que, pá, se eu olhar, acho que a maturidade das organizações, de um ponto de vista, antes chegavam um bocado sem saber muito a dificuldade que era manter isto em grande escala. E eu acho que hoje em dia já chegam mais preparadas a saber, já fazem a pergunta mais cedo no processo: o que é que eu vou ter que investir em termos de capital humano? Por exemplo, era uma pergunta nova que há 5 anos não existia. As pessoas assumiam automatizo e já está, ou seja, fica automatizado para sempre. Agora já sabem que têm que ter uma equipa, já perguntam quantas pessoas, esse tipo de coisas eu acho que denota um bocado a maturidade. É a independência do cliente, ou seja, não está no core do vosso business o suporte ou a manutenção, ainda que haja sempre algo associado, como é óbvio, mas promovem que eles sejam independentes a longo prazo, é isso? Nós temos as duas variantes, ou seja, o nosso ponto de vista é que se uma organização quer montar uma equipa interna, nós ajudamos a fazer porque há imensos partners no mercado e basicamente se uma organização realmente quer montar um centro de excelência ou ter uma equipa interna por várias razões, pode ser só para reduzir risco, não estar tão dependentes de um partner externo, nós obviamente que ajudamos e basicamente damos coaching, montamos a estrutura toda. Claro que de um ponto de vista ideal para uma empresa de implementação, ter um contrato de suporte fixo que tem revenue garantido ao longo do tempo é algo que é interessante para nós outros, para a Roboio, e basicamente nós acabamos o melhor cenário é que um cliente tenha a escala interna suficiente para depois também haver um caso de negócios que lhes permita externalizar parte desse trabalho. Claro, certo? claro. E nós depois utilizamos também, por exemplo, na Alemanha, fazemos muita implementação daqui do nosso centro de Barcelona, porque também tens um custo de diferença de capital humano que permite depois ser atrativo para o cliente e para nós termos um projeto mais largo. Ou seja, acaba a ser um bocado as duas coisas. Se um cliente quer montar o centro de excelência, vai montar o centro de excelência, quer nós queiramos ajudar ou não, ou seja, nós os ajudamos. Manuel, não esquecendo a pergunta inicial, o projeto que tenhas visto com o maior impacto ou maior sucesso da RPA e que te surpreendeu? Lembras-te assim de cabeça algum?
queiras, Sim, queiras partilhar? o meu preferido que eu estou a fazer agora é um projeto que eu estou com uma organização governamental, que é uma das grandes organizações do mundo, e basicamente o que nós estamos a fazer é a apoiar uma agência desta organização, que é uma consultora interna, basicamente no mundo das agências governamentais, e eles basicamente depois têm todos os outros clientes que nós olhamos, vemos das notícias e tudo o que seja caridade, fundos monetários, todo este tipo de coisas. E basicamente o projeto que eu estou a liderar é montar este centro de excelência com o cliente já há 1 ano e meio, para depois servir todas estas ações governamentais em grande escala. E a razão pela qual é o meu preferido é porque fizemos basicamente tudo, desde ajudar o cliente a contratar pessoas para a equipa, fazer toda a parte de marketing, fazer o marketing interno dos serviços, arranjar os clientes, ou seja, foi montar uma mini empresa que é pro bono, mas que está agora com uma grande escala e pronto, aí a reventar em 2021 e continuar a crescer, e sem dúvida que para muitos mais anos. Vai ser um projeto certamente com enorme impacto. Então, e olhando agora um bocadinho para o cenário 2021, o que é que tu achas que são ainda hoje as principais limitações do RPA? E se já podemos falar de robôs com decisões que tomam decisões autonomamente, não supervisionados, já estamos robôs cognitivos, estas coisas já são uma realidade, ou ainda nos baseamos muito em robôs com base em regras e that's it? É assim, 95% das implementações ainda são com robôs burros, ou seja, tudo o que sejam regras definidas, processos muito repetitivos e com bastantes transações. Começas a ter alguns use cases em que te permite trazer a inteligência para estes processos. E aqui, de um ponto de vista tecnológico, tu tens várias decisões de como é que queres trazer esta inteligência. Ou seja, tu podes basicamente aproveitar um bocado o ecossistema que as tecnologias de RPA têm, com parcerias com as tecnologias que deves conhecer, Azure DevOps, Google Intelligence Suite, outras tecnologias tipo Visage, etc. Ou podes montar, ou seja, as tecnologias de RPA também te permitem que tu montes código diretamente dentro destas tecnologias e basicamente crias as tuas próprias funcionalidades dentro destas tecnologias. Ou podes simplesmente usar o que é o mais comum, para ser sincero, e é muito o que nós fazemos aqui na Roboio, usar RPA como a parte de transações dos processos e usar outras tecnologias que nós também implementamos em parceria com o RPA, tipo como, por exemplo, se tens que ler documentos, como vocês estão bem familiarizados na Doc Digitizer, o RPA não funciona muito bem com papel, ou entender mails ou mails, documentos não estruturados, classificar dados e isso tudo. Não é que seja impossível de fazer, mas vai estar 6 meses a fazer uma implementação de RPA, quando tens aí outras tecnologias que podes simplesmente aproveitar e ter um time to market muito mais rápido. Ou seja, eu acho que ainda há um caminho muito longo para trazeres a inteligência para os processos de RPA, mas não acho que seja uma limitação do ponto de vista de business case. Ou seja, se eu olho para os grandes processos que existem hoje nas organizações, se começarmos com os processos que são repetitivos,
nos permite ter os humanos depois com mais horas a fazer os processos que necessitam de inteligência. Tipo, tudo que seja call centers, etc. Achas que quando trouxermos essa inteligência, achas que poderá ser perigoso ou estamos aqui longe de perder o controle? E se é que vês que isso seja possível, não é? Passar de robôs burros, como tu disseste, para algo mais inteligente. Chegamos aqui mais uma vez. Robôs mais inteligentes que os humanos. Sim, eu acho que assim, de um ponto de vista de progresso tecnológico, há de chegar um dia em que muitos dos processos que nós assumimos que temos que fazer manualmente, porque nós é que somos humanos e nós é que sabemos como é que o processo deve ser feito, vai chegar um dia em que o robô pode facilmente fazer um processo. Agora não sei o quão perto estamos disso, de um ponto de vista, eu acho que qualquer pessoa que faça a implementação tecnológica e que vê que pomos um ponto em vez de uma vírgula e o nosso projeto vai todo ao ar, ainda assumir que isto vai ser nos próximos anos ainda faz um pouco de confusão, mas nunca se sabe. Manuel, falámos muito da Roboio, mas eu gostava de deixar aqui a parte final para te fazer algumas perguntas sobre esse projeto, porque vocês acabaram de levantar, salvo erro, 21 milhões de euros numa ronda. Não sei se este é o número certo ou não. Certo. Queres-nos contar como é que foi entrar nesse projeto quando ele ainda era early stage e como é que tem sido o crescimento? Eu acho que é assim, a Roboio começou estava no sítio certo à hora certa, ou seja, nós fomos o quinto partner a nível global da UiPath e a UiPath, quando nós começámos, eles tinham, salvo erro, 20 pessoas. Agora tem, eu acho, 4.000 e tal. Ou seja, nós acabámos o crescimento que a UiPath teve e a próxima relação que nós tivemos com eles acabou também a permitir que nós tínhamos alguma pressão para também crescer rápido, certo? Ou seja, essa é a parte, sei lá, a parte que nós não controlamos. A parte que nós controlamos, que é de ter um serviço premium e de ser reconhecidos também no mercado pela qualidade, foi que nós tomámos um bocado a decisão de ser uma empresa nicho, ou seja, nós já fazemos isto há 5 anos, mas só fazemos automação de processos. RPA é uma componente, nós temos outras tecnologias, mas nós não fazemos, por exemplo, grandes optimizações de processos, não saímos muito da nossa linha de trabalho e isto permite depois aprofundar o conhecimento e ir um bocado mais a fundo no tópico em si. Este processo, como muitos este projeto, como muitos que nós ganhámos, foi uma referral da UiPath, ou seja, esta grande organização pediu à UiPath algumas referrals. A UiPath, eu salvo erro, acho que propôs 3 partners como potenciais partners para ajudar a organização a começar, e depois tivemos obviamente um período em que fizemos um grande investimento do nosso ponto de vista, que nem sequer tínhamos um projeto com eles, mas estávamos a trabalhar ativamente a tentar montar uma relação, também a tentar perceber que potencialidades financeiras e também num ponto de vista de logos e cooperação, se fazia sentido nós basicamente investirmos algum tempo, e que foram bastantes meses a trabalhar e a dar advisory um bocado pro bono, e depois quando o cliente realmente internamente conseguiu aprovar alguns fundos para fazer uma coisa em grande escala, já nos tinham em consideração e como também gostaram do investimento todo que nós fizemos upfront, nós fomos logo considerados. E depois foi um processo muito standard em que request for information, request for proposal, ir ao pitch, defender o pitch, fazer, pronto, o standard.
Vocês disseste-me que focam muito o trabalho de, no fundo, consultoria e implementação. Vocês já alguma vez pensaram em desenvolver a vossa própria tecnologia internamente, ou mesmo fazer robôs as a service ou coisas desse género? São coisas que vocês já fazem, não fazem, faz parte da vossa estratégia? Nós já fazemos. Nós temos 5 pilares na empresa. Temos o pilar de consultoria, o pilar de implementação, depois temos o pilar que nós chamamos Managed Services, mas é um nome diferente para suporte, ou seja, nós temos vários clientes que basicamente é tipo Process Outsourcing, ou seja, o processo está automatizado e eles passam o processo para o nosso lado. E nós fazemos a gestão toda de operações do nosso lado. Depois, dentro desse serviço de Managed Services, mesmo processos que não tenham, desculpa interromper-te, mesmo processos que não tenham sido implementados por vocês? Também. O que nós fazemos nesse caso é fazer um bocado a quality assurance antes do processo passar ao nosso lado. Ou seja, fazemos uma revisão do código, vemos um bocado a documentação do processo e depois, se o processo tiver que ser mudado porque não está segundo o que nós queremos ser melhores práticas, propomos ao cliente fazer uma adaptação e se eles concordarem, fazemos e depois passamos para o nosso lado. Queria-te agradecer porque, acima de tudo, tens uma experiência na área internacional e numa empresa de referência mundial nesta área e teres partilhado de forma tão genuína esta visão e esta tua experiência, estou certo que ajudará muitos dos nossos ouvintes a começar esse caminho ou a adaptar esse caminho fruto das tuas sugestões. Aos nossos ouvintes, resta-me outra vez dizer-lhes para subscrever o nosso canal, sugerir-lhes que vejam e ouçam os últimos episódios e que mantenham a dinâmica desta comunidade, alargando-a através das suas redes, partilhando os conteúdos e comentando e deixando sugestões para futuros convidados.